Ok? Nesse momento, então, finalmente a gente entra na parte da análise do código e nós vamos começar analisando a implementação do servidor, né? Não sei se você lembra, mas quando eu mostrei lá, quando a gente falou da arquitetura da aplicação, dos frameworks e etc., eu falei que no servidor a gente roda dois tipos de framework, né? Dois frameworks diferentes. Um que é o de comunicação, que é o WCF, e o outro que é o framework de persistência, que é o NHibernate. Muito bem, nesse momento a gente vai analisar o framework de persistência, que é o NHibernate. Na verdade, a gente vai efetuar uma análise superficial, porque nós não vamos nos aprofundar nessa tecnologia, nesse framework, né? Na verdade, para se aprofundar num framework que nem o NHibernate, a gente precisaria de um curso à parte só sobre o assunto, né? Porque é muito vasto, é muito material, são muitas as possibilidades de aplicações que a gente pode realizar com esse framework. Então a gente vai começar pelo NHibernate. Primeiro, conferindo o que a gente precisa adicionar à nossa aplicação para que ela se beneficie desse framework. Nós temos então algumas referências, né, que já estão aqui, especialmente a anti-LR3 e ESI, Linfu. A referência, na verdade, isso aqui não é do NHibernate, é do banco de dados, né, que é o mysql.data, é o driver, e duas referências do próprio NHibernate, tá, ok? Que são essas duas. Adicionamos então essas bibliotecas ao nosso projeto e nós efetuamos também uma configuração no arquivo webconfig. Tá? Essa configuração é justamente para que o NHibernate identifique qual que é a base de dados e tenha os dados para que ele consiga acessar essa base de dados, né? Então nós vamos criar uma config section, né? E nós vamos configurar essa seção aqui neste ponto, tá, ok? Então nós vamos ter uma session factory e algumas propriedades que estão configuradas, né? As mais importantes, o driver, né, que é o MySQL, servidor, base de dados, usuário e senha para acessar essa base de dados, tá, ok? Então, configuramos as referências, configuramos o nosso webconfig. Nós vamos então agora adicionar um código auxiliar, que é o código que vai construir a nossa Session Factory. Session Factory, que é a fábrica que que é responsável pela manipulação das nossas sessões com o banco de dados. Na verdade, o gerenciamento das sessões com o banco de dados. Tá? É ela quem vai, então, construir essas sessões com o banco de dados. Aqui, então, tem a minha Session Factory, que vai efetuar a configuração, vai criar um objeto de configuração da NHibernate, efetuar a configuração com base nos parâmetros do arquivo webconfig, né? Vai adicionar o assembly, onde eu vou encontrar os arquivos de mapeamento do NHibernate e, por fim, então, vai construir a nossa Session Factory. Ok? Muito bem. Essa daí, então, seria, a gente pode dizer, a infraestrutura básica para que a gente possa começar a utilizar o NHibernate. Na verdade, vamos dizer que estes são os elementos de configuração da infraestrutura e nós vamos precisar agora do mapeamento em si, né? Do mapeamento e do nosso objeto que vai manipular, vai realizar as operações com o banco de dados. Então a gente vai começar pelo objeto que realiza o mapeamento, ou melhor dizendo, a manipulação do banco de dados. Para isso a gente vai começar analisando a interface desse objeto, que é a interface e down, né? Interface da nossa camada
de acesso aos dados. Essa daqui é uma interface genérica, observe, né? Onde então o tipo, a classe é passada em tempo de execução, né? E aqui nós temos algumas operações básicas, né? Nós aqui estamos com 7 operações básicas. No início do projeto, logo que a gente começou a utilizar esse mecanismo de DAO genérico, nós tínhamos apenas 4 operações básicas, né? À medida que o projeto ERP foi crescendo, algumas outras necessidades surgiram e nós adicionamos então nesta interface 7 operações básicas, tá? Então a gente tem operações para persistência, atualização, exclusão e 3 operações de seleção. Nós temos a classe NHibernate-DAO, que é a classe que implementa essa interface, tá ok? Observe aqui, NHibernate-DAO, interface DAO. Essa classe, então, ela vai ter uma seção, essa seção vai ser construída pela nossa classe que gerou a Session Factory, né, que eu já mostrei anteriormente, e o construtor do nosso DAO vai receber como parâmetro esta seção. Observe então que eu atribuo a seção que veio como parâmetro à propriedade do meu objeto, da minha classe, tá? Na sequência, eu já tenho a implementação dos métodos, né? Se nós observarmos aqui, eu tenho a implementação do método save, né? Onde eu chamo session.save em cima do objeto, cujo tipo vai ser definido durante a codificação. Nós temos o método update, né, que também tem o tipo definido durante a codificação. E a gente, para realizar a operação, vai chamar o session.update. Mesma coisa para o delete, né? Chamo o session.delete em cima do objeto, cujo tipo eu ainda não sei. E nós temos também os métodos de seleção. Os métodos de seleção, eles têm algumas particularidades, né? Então observe aqui que eu tenho a primeira delas, né, que enquanto antes eu retornava um tipo, né, do objeto que foi definido, né, ou um inteiro, agora eu vou retornar uma lista. Essa lista vai conter elementos que são resultados de uma consulta com base em um filtro. Na verdade, uma cláusula where, só que no NHibernate a gente não vai utilizar essa cláusula where. Na verdade, a gente vai utilizar um example. Tá, ok? Nós vamos criar um exemplo a partir do objeto que veio como parâmetro e efetuar algumas configurações, né? Aqui, a cláusula like em cima das strings será match mode anywhere. Vamos ignorar o case, né, em strings, ou seja, caixa alta e caixa baixa. A gente vai excluir parâmetros que estejam nulos e propriedades que estejam nulas e propriedades que estejam zeradas. Na sequência, a gente vai criar uma critéria query, que é uma consulta, e vai adicionar esse elemento de filtro com base neste parâmetro. E nós vamos efetuar uma listagem, retornando o resultado, que é a nossa lista. Na sequência, eu tenho seleção por ID. Aqui eu vou retornar apenas um objeto. Chamo session.getID. E por fim, aqui eu tenho session.saveOrUpdate. Esse método salva ou atualiza o registro. Se o registro já existir no banco, ele vai atualizar. Caso o registro não exista, vai salvar, tá ok? Session.saveOrUpdate. Na sequência eu tenho uma seleção por página, ou seja,
Para uma tabela que eu sei que pode ter muitos registros, a gente tem a opção de fazer uma consulta por página. Tá ok? E como que funciona essa consulta? Eu defino qual que é o primeiro resultado que eu quero na consulta, a quantidade de resultados que eu quero de retorno e, por fim, eu passo o parâmetro, que é o objeto que vai adicionar o filtro a esta consulta. Muito bem. Aí eu tenho então uma lista de resultado, adiciono o exemplo, né? Faço a mesma estrutura de consulta com exemplo, crio a minha critéria query adicionando o exemplo. Defino que o primeiro resultado da consulta é este resultado que veio como parâmetro. Defino a quantidade máxima de resultados e executo um list que vai me retornar essa listagem. Tá ok? Então essa daqui é a estrutura básica para nós, é a estrutura básica para que nós entendamos aí como é que funciona o nosso projeto em relação à camada de persistência. Evidentemente, ainda faltam elementos do N-Hibernate, que são os elementos de mapeamento, tá? Que são estes elementos aqui, ó. São os HBMs e as suas respectivas classes persistentes. Porém, isso aí nós vamos analisar à medida que nós formos entrando e tratando de cada uma das operações que o serviço realiza em cima dessas entidades persistentes.